Graça e paz para todos vocês. Tem alguém feliz aqui nessa noite? Eu também, muito obrigado, Ney. Eu estou muito feliz em estar com vocês mais uma vez. É uma imensa satisfação e reconhecendo que toda boa dádiva vem de Deus, eu faço questão de expressar a minha gratidão ao Senhor, entendendo que é Ele que está nos proporcionando esta oportunidade tão preciosa. A Deus seja a glória por esta noite. Quero também expressar a minha gratidão aos líderes desta linda igreja, Pastor Abel e a sua digníssima esposa, Pastora Poli. Deus abençoe vocês abundantemente. Muito obrigado pelo carinho, já estava com saudades. Pastor Ney, sua esposa, família, Deus continue abençoando. Quem deseja ouvir a palavra de Deus? Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, abra ela no livro do Gênesis, capítulo de número 2. Livro do Gênesis, capítulo 2, versículo. Estou procurando aonde Deus está. Está na mão do pastor Abel. O tecladista se chama como? Túlio. Prazer em conhecê-lo, Túlio. Gênesis 2, versículo de número 8. Túlio, no começo, só vou pedir para você tocar bem baixo, quase imperceptível, só o pad, e não toca nada melancólico, por gentileza, que eu sou muito sentimental. Mas se você tocar melancólico, eu vou chorar. Então, sabe esses louvores worship? Tipo carpinteiro, esses louvores worship, sabe? Os louvores worship, tipo carpinteiro, eu quero conhecer Jesus, a terra clama. Esses louvores de igrejas de parede preta, bem baixinho no começo, e se você arrepiar, aí você aumenta só pro meio, mas no começo quase imperceptível. Gênesis capítulo 2, versículo de número 8. Para quem não sabe, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Versículo 8 está assim a palavra de Deus. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Muito obrigado. Somente a parte A desse verso já é o suficiente. Alguém aqui já ouviu, pelo menos uma vez, a expressão jardim do Éden? Alguém aqui já ouviu? Levanta a mão, só quem já ouviu pelo menos uma vez essa expressão, jardim do Éden. Praticamente, essa expressão nós ouvimos desde a nossa infância, jardim do Éden. Só que, pastora Poliana, olha que interessante. Em Gênesis 2:8, a Bíblia diz que o Senhor Deus plantou um jardim no Éden. Então, Túlio, na verdade, não é jardim do Éden, é jardim no Éden. Por que não é jardim do Éden? Só entre nós dois, Túlio. Porque o Éden nunca foi daqui. Grava isso. Não é jardim do Éden, porque o Éden não é daqui.
E aí, se eu tiver tempo, a gente entra nesse aspecto. Pastor Abel, pode me ajudar a pregar? Oi, Túlio. Tudo bem? Pastor, lê por favor Gênesis, o primeiro capítulo e o primeiro versículo. Gênesis 1:1. Só um. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Se nós estivéssemos aqui, pastor Abel, se quiser desligar o seu, pode desligar, nós vamos com um só. Se nós estivéssemos aqui com uma Torá, que é o Antigo Testamento na originalidade, no princípio é o nome do livro. Está aqui, ó. Deixa eu ir aqui. No princípio, Deus criou. No princípio, criou Deus, que é o mesmo sentido. Esse no princípio é o nome do livro. Gênesis já está dentro de uma tradução transliterada. Esse livro se chama Bereshit, que significa no princípio. Então essa frase aqui, pastor Abel, no princípio, criou Deus, no hebraico é Bereshit, bara Elohim. Bereshit no princípio, bara criou, Elohim Deus. Então esse no princípio criou Deus é Bereshit, bara Elohim. Esse criou aqui, que no hebraico é bara, é uma expressão que indica um poder que só Deus tem. Esse poder criativo. Pastora Poliana, ó, no princípio criou Deus. Esse criou, que no hebraico é bara, Bereshit, bara Elohim. Esse criou é uma expressão hebraica utilizada para atribuir um poder que só Deus tem. Eu vou tentar aqui de maneira muito superficial explicar para vocês de uma forma que todos consigam acompanhar a minha linha de raciocínio. Pastor Abel, o senhor lembra qual foi a matéria que Deus usou quando Ele fez o homem? O pó. Você é inteligente. Fica tranquilo que eu não vou te fazer uma pergunta difícil, tá vendo? Qual foi a matéria que Deus usou para fazer o homem? O pó da terra. O pó da terra, o barro. Vamos ver quando Deus fez o homem. Lê, por favor, Gênesis 2:7. Acertei, hein? Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Peraí, lê de novo. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Vê se Deus criou o homem do pó ou se Deus formou o homem do pó. Deus formou o homem do pó. Qual que é a pergunta que você tinha feito? Não, ainda não fiz pergunta. Ah. Só, olha que interessante. Quando Deus usou o pó da terra para fazer o homem, Deus não cria o homem do pó. Deus forma o homem do pó. Por que Deus aqui não criou Adão? Ó, aqui Deus não criou Adão. Hã? Aí Deus formou Adão. Aqui Deus não aparece criando o homem, pastor Ney, porque você não pode criar nada de uma matéria que já existe. Todas as vezes que você usa uma matéria-prima para fazer algo novo, você não cria, você apenas forma. Por exemplo, quando um marceneiro, um carpinteiro usa a madeira da árvore para fazer uma mesa ou um banco, muitas pessoas têm a ideia de que esse marceneiro está criando a mesa ou o banco, mas na verdade o marceneiro não está criando nem a mesa nem o banco, ele está apenas formando, modelando, porque tudo que é feito a partir de uma matéria que já existe não é criado. É formado. Você é muito inteligente, cara. Então tudo que é feito a partir daquilo que já existe não é criado, é formado. Por isso que quando Deus usou o pó da terra, que era uma matéria existente, Deus não cria o homem ali, Deus dá forma ao homem. Porque no hebraico, criar e formar são duas coisas
totalmente diferentes. Pastora Poliana, parece que formação e criação é tudo a mesma coisa, só que no original são coisas diferentes, pastor Ney. Aqui Deus formou, porque Deus usou uma matéria. Agora lá no princípio, lê de novo, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. O que Deus está fazendo nesse princípio? Criando. Que é o bara. Criou. Quando Deus criou? No princípio. Você está acertando todas, cara. Nesse princípio, pastor Abel, existe algo além de Deus? Não. Porque começo. Se é o começo, não existe nada além de Deus. Está entendendo por que nesse princípio Deus aparece criando? Porque nesse princípio não existia nada. Não existia nenhuma matéria. Exatamente. Pegou? Sim. Isso que é criar. É chamar a existência aquilo que não existe. Por isso que no versículo 1 Deus aparece criando. E o poder de criação é exatamente esse: você trazer à existência aquilo que não existe. Quem criou? Deus. Quando Deus criou? No princípio. A pregação começa agora. Amém. Nesse princípio, existia algo além de Deus? Não. Não existia absolutamente? Nenhuma criação formada. Nenhuma criação. Espera aí, então, nesse começo não existe nada. Não, a Bíblia fala que no princípio Deus criou os céus e terra, e a terra era sem forma e vazia, e existia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Uau, ele está com a Bíblia toda Bíblia ambulante, hein? Vamos aplaudir a Deus pela vida do nosso pastor, é isso aí. Ó, deu orgulho para a esposa, olha lá. Pastor, ó, nesse princípio, não existe nada além de Deus, porque Deus vem antes do começo. Era para eles ter dado glória a Deus, mas deixa. Fala de novo. Nesse princípio não existe nada além de Deus. Certo. Aí, porque Deus vem antes do começo. Tudo que Deus vai fazer aqui, nós estamos falando de uma criação que foi realizada no Cronos. Porque tudo que é feito no mundo visível e material tem que ser no Cronos. Então Deus vem antes desse Cronos. Kairos. Deus está no Kairos, que é outro tempo. Então nesse princípio não existe nada. Está entendendo por que Deus aqui aparece criando? Sim. Porque do nada Deus fez tudo. Sabe qual é a primeira lição dessa mensagem, pastor Abel? Qual, pastor? Nós não podemos desprezar o nada. Por quê? Porque o que é nada hoje, Deus pode fazer se tornar tudo amanhã. Nunca despreze o nada. Porque é nada hoje. Deus pode fazer se tornar tudo amanhã. Amém? Posso ouvir um glória? Pastor Abel, no Egito, o senhor já viu algum governador lá antes de José? Não. Não? E depois de José, o senhor já encontrou outros governadores no Egito? Sim. Depois de José, você já encontrou outros homens governando esse cargo de governador? Não. Não. Por que a gente não encontra no Egito nenhum governador antes de José e nem outros depois dele? Porque o que Deus criou para José foi uma palavra dada para ele, mas para ninguém. Peraí. Para José se tornar governador no Egito, o que Deus teve que fazer lá? Criar um cargo, criar uma dependência, uma necessidade. Uau! O senhor está dizendo então que no Egito não existia cargo de governador? Não. Para José se tornar governador lá, o que Deus teve que fazer? Criar uma calamidade, uma necessidade, uma oportunidade. Então quer dizer que quando Deus tem um plano na vida de alguém, nem que ele tenha que criar cargo que não existe, ele cria para o nome dele ser glorificado? Ele cria e coloca o homem lá. Lê de novo um, pastor Abel. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pastor Abel, Deus criou terra e céus ou céus e terra? Céus e terra. Então Deus não começou embaixo? Não. Deus começou em cima.
Porque tudo que vem de Deus começa de cima para baixo, e não de baixo para cima. Uau! Na sua opinião, Deus poderia criar tudo? Deus poderia criar tudo de uma só vez, em um só dia? Deus tem poder para isso? Sim. Se Deus poderia criar tudo em um só dia, por que Deus usou 6 para criar? Porque no 7º Deus não fez nada, Deus só descansou. Porque Ele estabeleceu o princípio para que o povo soubesse a ordem das coisas. Quem vem primeiro, da onde que vem, quem vem depois e para onde que vai. Uau, você está filósofo, hein? Então Deus poderia criar tudo em um só dia. E o Senhor disse que Ele usou um processo para criar, para estabelecer prioridades. Sim. Vou te perguntar de novo, Deus criou terra e céus? Não. Ou céus e terra? Deus criou céus e terra. Então quer dizer que a prioridade de Deus não são as coisas de baixo? Não. Qual é a prioridade de Deus? As coisas do céu, as coisas de cima. Porque Deus não começa nada aqui. Pastora, pegou? Tudo começa nele. Lembra o tabernáculo que Moisés construiu aqui? Sim. Não era o original. Era apenas uma réplica. Porque o original já existia lá em cima. É. Quando Jesus disse na cruz, está consumado, que no grego é tetelestai, o senhor lembra o que aconteceu no templo quando Jesus disse tetelestai na cruz? Não. O véu. O véu do templo se rasgou. Como que o véu se rasgou? O senhor lembra? De cima para baixo. Por que o véu não se rasgou de baixo para cima? Porque as coisas começam de cima para baixo. Por isso que Jesus disse em Mateus 6,33, busquem primeiramente o reino dos céus. Porque a prioridade de Deus são as coisas do alto. Quando o homem entende que Deus começa em cima, ele não precisa se preocupar com as coisas de baixo. Porque Jesus disse, você busca as coisas do alto e as de baixo vos serão acrescentadas. Você pode educadamente falar para quem está do seu lado, priorize as coisas do alto. Pastor Ney, olha que interessante. Pastor Abel, lê de novo o versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou o céu ou Deus criou os céus? Os céus. Então não está no singular? Não. Não, os céus. Está gostando de pregar de 2? Tô. Fica à vontade, se você for muito bom, vou te dar uma boa oferta. Pastor Abel, não está no singular. No princípio criou Deus os céus. Plural. É porque não existe um. São vários. Túlio, Deus não criou um. Deus criou 3. Primeiro, Túlio, é esse que nós enxergamos a olho nu. Você levanta a cabeça e vê o primeiro, é o atmosférico. O segundo, pastor Apoliano, é o astronômico, onde estão os astros. O sol, a lua e as estrelas. O terceiro é o céu dos céus, aonde habita o trono de Deus. No primeiro céu, pastor, qualquer companhia aérea pode colocar o homem. No segundo céu, nenhuma companhia aérea coloca o homem. Só a NASA conseguia levar o homem para o segundo. E recentemente, Jeff Bezos, dono da Amazon, visitou a Lua. E Elon Musk, que é um dos homens mais ricos do mundo, está investindo bilhões e bilhões de dólares para fazer com que os ricos dessa terra visitem o segundo céu. Então no primeiro só as companhias aéreas. Pegou? Peguei. Pegou mesmo? A Latam me tirou de São Paulo. A melhor, me tirou de Salvador. Acho que eu estava em Salvador. A Latam me tirou de Salvador e me trouxe para Goiânia, quase agora. No primeiro céu. E daqui a pouquinho, isso é inteligente. A Gol vai me tirar de Goiânia e vai me levar para algum lugar que eu não... para o Rio de Janeiro. Todos os dias uma companhia aérea me coloca no primeiro céu, Túlio. Porque no primeiro céu a Latam coloca o homem, a Gol coloca o homem, a Azul coloca o homem, a American Airlines coloca o homem, a KLM coloca o homem, a Emirates coloca o homem. No primeiro céu, todas as companhias aéreas têm poder de colocar o homem. No segundo céu, nenhuma companhia aérea consegue, só a NASA e os bilionários. Agora, pastor Abel, no terceiro céu, só Deus coloca. Só tem um caminho para o homem acessar. Jesus disse, quer conhecer lá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não é ninguém vai ao Pai, é ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você pode glorificar a Jesus porque Ele é o caminho. Glória a Deus. Enquanto nós não chegamos nesse terceiro céu, a gente chama Ele para cá. Túlio, você consegue cantar Pai Nosso? Então vai.
Porque enquanto a gente não chega lá, a gente chama o terceiro para cá. Pai nosso no céu, santo é o seu nome, teu reino. O que nós buscamos, Túlio? Buscamos tua vontade seja feita. Aonde, Túlio? Na terra como é no céu. Olha a referência, começa lá. Deixa o céu descer na terra como é. Aonde, Túlio? No céu. Deixa o céu descer. Chama, Túlio. E deixa o céu descer. Chama, Túlio. E deixa o céu descer. E deixa o céu descer. Túlio, de quem que é o reino? É o rei do teu, o poder. Pastor Ney olhando. Deus nunca tinha falado nada. A primeira vez que Deus falou foi no versículo 3. Lê aqui pra gente, pastor Ney. É forte. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Pastor Ney, o que Deus falou? Haja luz, E o que aconteceu? houve luz. Só entre nós dois. Muita gente pensa que essa luz que Deus disse é a luz do sol. Mas sabia que essa luz que Deus disse haja no versículo 3 não pode ser a luz do sol? Não. Como assim, pastor? Como que essa luz não pode ser a luz do sol? Porque Deus só criou o sol no quarto dia. Deus só criou o sol no versículo 14. Alguém pegou? Então estou provando que essa luz que Deus disse haja não pode ser a luz do sol, Ney, porque no versículo 3 nós estamos no primeiro dia da criação. Se essa luz não é a luz do sol, que luz é essa? Lê por favor Apocalipse 21, 11. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha a glória de Deus e a sua Luz. Então quer dizer que a glória de Deus tem luz? Sim. Eles não ouviram. Lê Apocalipse 22, 5. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todos sempre. Aleluia. Na Nova Jerusalém nós não vamos precisar de luz de lâmpada, Não, nem de luz de LED, não, nem da luz do sol. não. Quem vai iluminar a cidade? Ele. Aleluia. Ele. É por
isso que o judeu diz que Deus é a luz perpétua que jamais se apagará. A luz que Deus disse haja não é a luz do sol, porque o sol não existia ainda ali. A luz que Deus disse haja é a luz que emana dele. Por isso que o salmista diz que para Deus dia e noite tudo é a mesma coisa. Por que para Deus dia e noite são a mesma coisa, pastor Abel? Porque Ele é tudo. Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é a luz, Ele é o necessário. As trevas só existem na ausência da luz. Como Deus é a própria luz, aonde Deus se manifesta não existe trevas. Por isso que o salmista diz que para Deus dia e noite tudo são a mesma coisa. Pegou? Porque Deus não conhece noite. Eles não ouviram. Onde Deus está, a luz. Seja dia ou seja noite, a luz. É por isso que diz que lá não haverá mais noite. Essa luz que Deus disse haja, Ney, não é a luz do sol. É o mistério da glória dele. Vamos cantar essa parte, pastor? No início eras a palavra. Todo mundo. Um com Deus do Altíssimo. Ó a luz. É o mistério da glória dele. O mistério de tua glória. Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão lindo esse nome é. Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é. Nome de Jesus. Pastor Abel, a luz que Deus disse haja é o mistério da glória dele. É Deus se revelando. É Ele chegando. Fala para eles ouvirem. É Ele chegando. Fala mais uma vez. É Deus chegando. Se prepare, porque essa mesma luz vai se manifestar na sua família. Aleluia. Ney, lê o versículo 11, Gênesis 1:11. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Com quem Deus falou no 11? Lê de novo. Produza a terra erva verde. Produza a terra erva verde. Deus falou com quem? Com a terra. Interessante. Deus falou com quem? Com a terra. Eu chamei o melhor cara para ajudar a gente. Porque ele trabalha com gado, mexe com terra. Sim. Deus está mandando a terra produzir o que, Ney? Erva verde. Erva verde. Deus está mandando a terra produzir as plantas, relva, as árvores. Se ele não pegar, a gente pula lá. Porque isso aqui não tem no Google, não é para boiando no culto. Deus está mandando a terra fazer o quê? Produzir erva verde. As plantas. Sim, as plantas. Deus falou, haja plantas, ou Deus falou para a terra produzir? Produza. Produzir. Por que Deus não falou, Ney, haja plantas? Porque Ele mandou ela produzir. Tudo bem, mas por que Deus não falou haja? Não sei. Por que, pastor? É interessante isso. Porque Deus respeita a ordem das coisas. Se a terra tem se Deus falou haja, ou Deus mandou a terra produzir? Produzir. Sabe por que Deus não falou haja? Não. Porque Deus nunca vai falar haja para aquilo que Ele deu capacidade para a terra produzir. Pegaram ali, ó. Pegaram lá atrás. Pegou, Ney? Se eles não pegar, nós três vamos pular lá.
Você acha que Deus mandaria a terra produzir algo que ela não fosse capaz? Não. Porque Deus nunca vai me dar uma ordem que eu não seja capaz de executar. Pastor Abel, quem criou a terra? Deus. Então você está dizendo que quando Deus criou a terra, Deus potencializou ela para produzir? Sim. Nem a terra sabia o que ela carregava, mas chegou a hora de Deus revelar o potencial que Ele colocou dentro dela? Sim. Se eu estivesse no teu lugar, eu aproveitaria para pegar. Tem gente de pé ali recebendo. Se o diabo achou que você ia viver uma vida paralisada, o diabo se enganou. Deus me trouxe hoje aqui em Goianésia para lhe dizer: se prepare, porque eu estou te ativando para cumprir o seu propósito. Você pode educadamente bater na mão de 2 ou 3 pessoas no mínimo. Bate na mão de no mínimo 3 pessoas e fala assim: se prepare para produzir o que você nunca produziu. Se prepare para produzir o que você nunca produziu. Se prepare para produzir o que você nunca produziu. Se eu estivesse no teu lugar, eu aproveitaria para receber. É Deus falando: eu estou te ativando para você cumprir o seu propósito. Aleluia. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas é Deus falando: terra, não espera eu falar haja, para aquilo que eu te capacitei para produzir. Quando eu te criei, eu investi em você. Só que você só vai conseguir cumprir o teu propósito se você olhar para aquilo que você já tem. Porque quem olha demais para aquilo que está faltando perde a unção da produtividade. Eu acho que vocês não estão ouvindo. A terra que Deus mandou produzir no versículo 11 é a mesma que apareceu sem forma e vazia no 2. O fato da terra ter aparecido sem forma e vazia não significa que ela esteja sem potencial. É Deus falando: a fase de estar sem forma e vazio não é definitiva, porque eu te dei capacidade para reverter essa situação. Aleluia, aleluia, Aleluia. Tem gente que está ficando de pé. Pastora Poliana, tem gente aqui que está olhando para algumas áreas da vida e não estão conseguindo encontrar forma alguma. Tem gente aqui que o ministério ainda não ganhou forma, que a empresa ainda não ganhou forma, que a família não ganhou forma. E tem muita gente com sentimento de estar vazio. Pastor, eu frequento igreja, eu creio em Deus, só que as áreas da minha vida estão sem forma. Olha aqui para mim, guarde essa palavra. O período de estar sem forma não é definitivo. A fase de estar vazio não é definitiva, é paliativa, porque Deus te entregou algo capaz de reverter essa situação. Só que você só vai conseguir cumprir o seu propósito se você parar de olhar para o que falta. Se ele não pegar, eu não volto mais aqui. Não, eu estou falando sério, porque isso aqui não tem no Google. O pastor Abel, se a terra, se Deus falou com ela, ela consegue responder. Sim. Faz sentido? Porque Deus está falando com ela. Exatamente. Se a terra ficasse assim: eu não tenho forma, eu estou vazia, você acha que ela ia conseguir produzir? Não. Porque quem olha muito para o que falta não consegue perceber o que já tem. Exatamente. Quem olha muito para o que falta não consegue perceber aquilo que já tem. Pegaram lá atrás, a pastora Poliana está anotando. Eu estou todo arrepiado.
Tem gente aqui que só não está conseguindo produzir porque está olhando muito para o que está faltando. E quem olha muito para o que falta perde a unção da multiplicação. 0 vezes 0 é igual a 0. Pegou, né? Se ele não pegar, quando a multidão, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, estavam com fome, Jesus perguntou quantos pães estavam faltando? Não. O que Jesus queria saber, pastor Abel? Quantos pães tem aí? Sabe por que ele não perguntou para os discípulos quantos estavam faltando? 5.000 homens. Jesus poderia falar: Pedro, Tiago, João, levantem um relatório e me tragam uma lista de quantos pães estão faltando para alimentar essa multidão. Só que Jesus perguntou quantos pães estavam faltando? Não. Ele só queria saber o que estava disponível. É. Aí apareceu um menino com 5 pães 3 e 2 peixinhos. Sabe o que Jesus fez? Levantou e disse: Pai, Eu te agradeço. eu não quero saber o que está faltando. Eu quero te agradecer pelo que está na minha mão. Aleluia! Pegaram. Quando você aprende a ser grato por aquilo que você tem, Deus traz aquilo que está faltando. Aleluia! Aleluia! Eu estou todo arrepiado aqui. Pegou? Quando eu aprendo a ser grato por aquilo que eu tenho, Deus traz aquilo que está faltando. Tem gente aqui que só não está conseguindo produzir porque estão olhando muito para o que falta. Aquilo que não tem. Vai, você pegou. Para aquilo que não tem. Vai. Tem muita gente que não está conseguindo produzir porque só está fazendo conta daquilo que não tem e esquece de ser grato pelo aquilo que tem. E o que o Senhor quer que você seja é grato por aquilo que Ele tem, porque Ele conhece a sua necessidade. Ele sabe o que você precisa. E se for necessário multiplicar 5.000 vezes, Ele vai fazer. Amém? Enquanto você não parar de olhar, enquanto você só olhar aquilo que você não tem, Deus nunca vai te entregar aquilo que Ele tem para entregar para você. Enquanto você não começar a agradecer a Deus pelo aquilo que você tem, pela oportunidade que você tem, pelo carro que você tem, pela casa que você tem, pelo trabalho que você tem, Ele nunca vai te entregar algo novo. Aleluia! Olha para quem está do seu lado, dá um toquinho na pessoa que está do seu lado, dá um toquinho na pessoa que está do seu lado e fala assim: para de olhar para o que está faltando. Para de olhar para o que está faltando. Porque Deus não trabalha com o que falta. Deus trabalha com aquilo que você já tem. Deus trabalha com aquilo. Se eu estivesse que no já teu tem. lugar, eu teria aproveitado para pegar. O que você chama de pouco, Deus chama de começo. Eu vou repetir mais uma vez: o que você chama de pouco, Deus chama de começo. Para alguém 5 pães e 2 peixinhos é muito pouco, mas Jesus está dizendo: o que alguém diz que é pouco, eu chamo de começo. O pouco é muito para aquele que não tem nada. Pedro andou sobre as águas e ele caiu sobre as águas e foi chamado de homem de pouca fé. A pouca fé de Pedro fez ele andar sobre as águas. O pouco que Pedro fez foi muito para quem não fez nada. Me ajuda. Oi, eu quero te dizer que o pouco que você tem é o suficiente. Entendeu? O pouco que você tem é o suficiente. Deus só quer que você entregue o pouco que você tem, porque é o suficiente. Ele vai multiplicar o necessário. Pastora, pede para alguém ligar a caminhonete, deixar o ar ligado, que vocês não pegar, não acaba o culto e vamos embora. É sério. Quando os credores queriam levar os filhos daquela viúva, que o marido tinha morrido e deixado a dívida, o profeta Eliseu perguntou para a viúva qual era o tamanho da dívida? Não. Perguntou qual era o recurso que estava faltando para quitar a dívida? Não. Lembra o que ele falou? Declara-me O que você tem em casa. Lembra disso? Por que Eliseu não perguntou para a viúva o que estava faltando?
Porque ele sabia que o que ele precisava, o que ela tinha era o suficiente para que Deus fizesse o milagre. Repete, pastor. Porque ele sabia que o que ela tinha era o suficiente para que fosse realizado um milagre. Eles não ouviram? Fala de novo. Porque eles sabiam que o pouco que ela tinha era o suficiente para realizar o milagre. Era Eliseu falando: eu não quero saber o que está faltando, eu só quero que você aprenda a valorizar o que você já tem, porque o que você tem é o que Deus vai usar para você cumprir o seu propósito. Alguém está entendendo o que Deus está falando nessa noite? Levanta a tua mão para receber essa unção. A partir de hoje, escuta o que eu estou te falando. A partir de hoje, o diabo não vai conseguir mais te sabotar, fazendo você olhar muito para o que está faltando. Deus está te habilitando para você conseguir aproveitar o melhor daquilo que já está na tua mão. Deus está te dando uma unção específica. E se eu estivesse no teu lugar, eu aproveitaria para pegar. O que falta não vai mais atrair a sua atenção, porque Deus está te dando uma unção hoje para conseguir ser grato e celebrar por aquilo que você já tem. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, a terra, a terra chama, chama, chama. E mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra chama, a terra chama, chama, chama. E mais uma vez queremos ver o céu descer. Pastor Ney, você pediu para alguém levantar? Não. Eu pedi para alguém levantar? Também não. Pastor Abel, você pediu para alguém ficar de pé? E por que eles levantaram, Ney? Espírito Santo, a presença dele, onde ele chega, ele muda o ambiente, ele transforma, ele restaura, ele restitui. Os céus está sobre esta igreja. Aleluia! Deus está ativando pessoas aqui essa noite. Deus está curando pessoas aqui essa noite. Deus está colocando gratidão no seu coração essa noite, para que você transforme vidas através do pouco que está sobre as suas mãos. Não é sobre tudo que você tem, é sobre aquilo que você tem. Não é sobre aquele pouco que está na sua mão, é sobre o que está na mão de Deus.
fazer o que a história nunca viu nem comigo. O Espírito em Javé, Avivamos sem fazer o que nenhum homem fez sem fazer o que a história nunca viu nem comigo. Senta, gente, senão vai virar vigília. Senta. Você está levantando sem ninguém pedir, senta. O potencial que Deus colocou na terra é tão extraordinário que nem o dilúvio foi capaz de tirar dela. Vocês não ouviram? Eu vou repetir. O dilúvio destruiu tudo que estava no superficial, mas o dilúvio não foi capaz de tirar da terra a capacidade de produzir. Aleluia! Porque depois do dilúvio, a terra produziu outra vez. Eu vou falar mais uma vez. Depois do dilúvio, a terra produziu novamente. Aleluia! Todo verde que você vê, toda árvore que você vê, a Amazônia, todo vegetal, os bosques, tudo foi a terra pós-dilúvio que produziu. Sabe o que isso significa? Que dilúvios pode tirar o que está no superficial, mas não vai tirar o que está no profundo. Dilúvio, tem gente de pé pegando aqui. Dilúvio pode tirar da tua conta alguns dígitos por um tempo. Dilúvio pode tirar da tua garagem a marca de um carro por um período. Dilúvio pode tirar da sua programação algumas viagens por um tempo. Mas Deus me trouxe hoje aqui para lhe dizer: a capacidade que eu te dei de produzir, não existe dilúvio capaz de tirar de você. Aleluia! Chacoalha a mão de quem está do seu lado. Chacoalha a mão de quem está do seu lado e fala assim: depois do dilúvio você vai produzir outra vez. Depois do dilúvio você vai produzir outra vez. Depois do dilúvio você vai produzir outra vez. Depois da tempestade você vai produzir outra vez. Depois da destruição você vai produzir outra vez. Porque aquilo que Deus criou é profundo e não superficial. Tem gente aqui que enfrentou alguns dilúvios e viram coisas relevantes indo embora. Mas Deus me trouxe hoje aqui só para te lembrar: está dentro de você a capacidade de produzir. Para de olhar muito para aquilo que se foi, porque se você olhar muito para aquilo que você perdeu, você perde a capacidade de perceber o que você já tem. Tem pessoas que vão sair daqui diferente, pastor. 2023 será um dos anos mais extraordinários da sua vida. Aleluia! Tem gente pegando aqui. Você vai conseguir com um pouco fazer algo tão... Olha o câmera com a mão levantada. É sobre isso que eu estou falando, olha ali, ó. Você vai conseguir fazer com que o pouco que está na tua mão se torne algo extraordinário. Porque o que você tem pode ser pouco para todo mundo, mas se você conseguir enxergar para aquilo que você carrega com a mesma perspectiva que Deus enxerga, você vai entender que é o suficiente para você cumprir o seu propósito. Você não, aleluia, se ele não pegar, meu amigo, me leva para o aeroporto. Você não precisa de muito, você só precisa de uma palavra.
Pegou, pastor? Aleluia! Eu vou falar mais uma vez. Você não precisa de muito. Você só precisa de uma palavra. É Deus falando para a terra: terra, produza. Eu conheço gente que tem muito, mas que não vivem sobre uma palavra. E o muito sem uma palavra pode virar nada. Eu conheço jogadores de futebol que ganham muito, mas que não vivem sobre uma palavra. Eu conheço pessoas que ganharam na Mega Sena, mas que não vivem sobre uma palavra. O muito sem uma palavra pode acabar rápido. Mas eu também conheço gente que aparentemente tem pouco, mas que sobre o pouco que ela tem, existe uma palavra de produção. Olha a pastora pegando, olha a gente recebendo aqui. Aleluia. Eu vou repetir mais uma vez. Você não precisa de muito, você só precisa de uma palavra sobre aquilo que está na sua mão. E existe uma palavra de Deus sobre a tua vida. Se prepare para produzir coisas extraordinárias. Quem acredita que 2023 será um ano de produtividade, dá um maior grito de glória para Deus. Aleluia! Sabe o que eu ouvi? Sabe o que eu ouvi aqui agora, pastor? Que tem muita gente pedindo para Deus fazer aquilo que Ele já te deu capacidade para produzir. Tem muita gente falando: Deus faz, Deus faz. E Deus está falando: eu já te dei capacidade para produzir. Produza, isso tem que ser feito a partir de você. Amém? Amém. Produza. Quando Deus falou para a terra: produza, a terra produziu. Obedeceu. A terra obedeceu. O grande problema de quem não produz é porque não obedece. Vai. Porque atrás de Vamos cada... sentar ali, vamos sentar ali, deixa ele. Vai. Porque depois de cada palavra lançada, precisa de um posicionamento. Muita gente não vive aquilo que Deus está determinando, declarando, porque não se posiciona para receber e viver aquilo que Deus quer que seja feito. Então, se Deus diz para a terra: produza, obedeça. Nós não ouvimos essa palavra essa semana. Muitas pessoas não estão obedecendo. Por trás de cada palavra existe um princípio. Um princípio para que haja produtividade é a obediência. Que esse seja um ano de obediência. Que esse seja um ano de crescimento, de multiplicação, de frutificação, de produção, de crescimento, de alargar barreiras, de crescimento. Eu declaro sobre você um ano de crescimento, um ano de muita obediência, um ano onde princípios serão cumpridos, um ano onde você vai identificar aquilo que Deus te capacitou para fazer, e parar de murmurar, reclamando a capacidade que você não tem. Faça com que você tenha aquilo que precisa ser feito, que será multiplicado tudo aquilo que o Senhor deseja, e que a palavra do Senhor vai se cumprir na sua vida, que a palavra do Senhor vai se cumprir na sua casa, que a palavra do Senhor vai se cumprir nessa igreja. Aleluia! Pastor, você já parou para pensar? Por que Deus não usou o pó do ouro para fazer Adão? Não. Por que Deus não usou o pó da prata para fazer Adão? Se você pega ouro, prata, bronze e pó, qual é o que menos é avaliado humanamente falando? O pó. Essa não tem no Google. Não. Deus poderia ter usado o pó do ouro, sim ou não? Sim. O pó da prata, Sim. o pó do bronze. Sim. Mas Deus usou qual pó para fazer o homem? O pó da terra. Sabe por que Deus não usou outro elemento? Não. Porque nenhum tem poder de produtividade. Aleluia! Pegou, pastora? Deus pegou o pó da terra, que já tinha capacidade para produzir, e falou: Adão, eu vou te formar como a matéria produtiva, para você entender
que o teu propósito é ter uma vida produtiva. Porque Deus não fez o homem para o homem ser improdutivo. Deus fez o homem para produzir. Uma vida que não produz não tem sentido. Tem muita coisa grande que não produz nada, que não tem o poder de produzir. Tem muita coisa pequena que produz muito, porque Deus capacitou. Porque tem uma palavra. Vamos sentar de novo. Ele está empolgado. Vamos acabar. Vamos. A terra produziu o quê? A gente finaliza agora. O que a terra produziu? Erva, frutos segundo a sua espécie. As plantas. Quando você tira uma planta da terra, o que acontece? Ela morre. Quando você arranca a raiz dela da terra, o que acontece? Morre. Pastor Ney, por que a planta morre quando você arranca ela da terra? Porque ela precisa estar firmada na terra. Tá, mas por quê? A vida está na terra. Porque ela foi feita para ser gerada na terra, no solo, infiltrada. Vocês são muito inteligentes, cara. Deixa eu ver aqui. Deus deu a ordem para a terra produzir as plantas. Batera, se liga nisso. Então a origem das plantas é a terra. Deus não falou haja. Deus falou para a terra produzir. Então a planta só vai conseguir ficar viva enquanto ela estiver conectada com a origem dela. Os peixes, Deus falou para os mares, produzam segundo a sua própria espécie. Já viu um peixe conseguir ficar vivo quando ele está fora d'água? Não. Por que um peixe morre, Ney, quando você tira ele da água? Porque a vida dele é dentro da água. O habitat natural dos peixes é água. Pegou? Então um peixe só vai conseguir ficar vivo enquanto ele estiver conectado com a origem dele. Sua origem. É isso. Origem das plantas, terra. Origem dos peixes, água. Agora vamos ver qual é a origem do homem. A gente acaba. Lembra que no começo da pregação você falou que Deus formou o homem? No começo, Gênesis 2:7. Lê de novo. Se liga, né? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Espera aí, então quando Deus pegou o pó, Deus não formou o homem. Ou melhor, Deus não criou o homem. Não. Deus formou o homem. 2:7. Deus não cria Adão, Deus forma. Agora vamos voltar. Aqui no 2:7, Deus não criou o homem, Deus formou. Agora, Ney, lê Gênesis 1:27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Peraí. No capítulo 1, versículo 27, Deus fez o quê? O homem, do pó da terra. No 1:27. Deus criou. 27, não. E Deus criou o homem, à sua imagem, e a imagem de Deus os criou, macho e fêmea. Então aqui Deus está criando o homem. E no capítulo 2, quando Deus pegou o barro, Deus formou o homem. Então quer dizer que antes de Deus formar o homem, Deus já tinha criado. Pegaram? Olha, daria para fazer outra mensagem, pastor, que não tem no Google. Olha que interessante. Parece que Deus fez primeiro o homem e depois a mulher, não é? Mas quando Deus criou ambos no mesmo momento. A humanidade. Vocês estão pegando? Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Deus deu forma para o homem primeiro. Mas quando Deus criou o homem e a mulher no mesmo dia. Eles não ouviram. Existem algumas coisas que demoram um pouquinho mais para serem informadas, mas que já existem. Não, deixa. Essa nós prega outro dia. Inclusive a sua esposa já está criada, só está faltando ser formada. Ele me pegou. Ela já está pronta, Barão. Será que ela está ouvindo eu pregar? Salmo 70.
Vamos voltar para a palavra? Ó, Deus primeiro criou o homem e depois formou. Então quer dizer que antes de Deus formar o homem, Deus já tinha criado. Lê Efésios 1:4. Olha Efésios 1:4. E acabamos a pregação. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Peraí. Como também nos elegeu? Nele. Aqui, ó. Nele. Quando? Antes da fundação do mundo. Então quer dizer que nem existia mundo, o homem já estava dentro de Deus? Já. Aonde Deus nos elegeu? Dentro dele. Qual é a origem das plantas? Na terra. Quando você arranca uma planta da terra, ela morre. Qual é a origem dos peixes? Na água. Quando você tira um peixe da água, ele morre. Qual é a origem do homem? Em Deus. Se o homem se afastar de Deus, ele morre. Pegou? Gente, senta, você ficar levantando vai virar vigília. Senta. É aqui que eu queria chegar. Pastor, qual é a mensagem de hoje? É impossível você viver longe da sua origem. Longe de Deus você nunca vai viver. Você só vai existir. E você não foi criado apenas para existir. Deus te criou para você viver nele, por ele e para ele. Lembram quando Jesus disse: porque sem mim nada podeis fazer? O que ele estava querendo dizer? Quando você sai da sua origem, você perde a vida. Qual é o salário do pecado? A morte. O salário do pecado é a morte. Porque todas as vezes que o homem sai da origem, ele perde a vida. Porque o dom gratuito da vida está em Deus. Tem muita gente que estão na igreja, mas que diante de Deus não estão vivas. Porque não é sobre estar na igreja, é sobre estar na origem. Jesus olhou para uma das 7 igrejas da Ásia e disse assim: ó, vocês têm nome, vocês têm fama que vivem, mas vocês estão mortos. Porque não adianta você fazer parte de uma comunidade cristã se você não estiver na sua origem. Deus está com saudade de quando você estava nele. Deus está com saudade de quando você realmente vivia. Deus está com saudade. Deus está com saudade daquela época que você era mais puro, que você não conseguia dormir sem orar, que você fazia propósitos de jejum, e você era tão inocente que quando você colocava uma bala, um chiclete na boca e lembrava do jejum, você cuspia o chiclete, pedia perdão. Deus está com saudade de quando você estava no jardim da inocência, nele. Aleluia. Você pode ter tudo da terra, se você não estiver na sua origem, nada daqui vai te fazer pleno. Não aceite em 2023 apenas existir. Isso. Eu vou repetir: não aceite em 2023 apenas existir. Porque só existir é estar em um nível muito abaixo do que Deus te criou para viver. Deus está te dando a oportunidade hoje de voltar para a sua origem, desfrutar da vida, que é uma vida abundante. Eu encerro a pregação, mas eu quero orar. Eu quero orar pelas pessoas que hoje estão decididas a voltarem a viver em Deus. Pastor Raik, eu creio em Deus, eu frequento a igreja,
Só que eu preciso voltar para a minha origem. Essa palavra está falando comigo. Eu preciso voltar a viver. Sai do teu lugar e vem aqui na frente, você que hoje está decidido a voltar para a sua origem. Eu quero orar por você. Aleluia! 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 Pastor Raí, que tem uma fraqueza que está me tirando da minha origem. Todo mundo pensa que eu estou bem, mas eu não estou bem. Eu preciso voltar a viver. Deus está te dando a oportunidade hoje para voltar para Ele. Eu estou te esperando aqui. Pastor, eu tenho tudo, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu não tenho nada. Eu tenho tudo para ser feliz, mas nada do que eu tenho me faz me sentir completo. É porque o vazio que existe dentro do ser humano só pode ser preenchido por Deus. Você pode dirigir o melhor carro, fazer as melhores viagens, morar na melhor casa, ter cartão sem limite, usar as melhores grifes. Se você não estiver na sua origem, nada disso vai ser o bastante para te fazer feliz. Olha quantas pessoas, pastor, que estão se decidindo hoje. Ei, olha quantas pessoas estão entendendo que não tem como viver longe da origem. Hoje eu vim pregar para você que está fraco. Hoje eu vim pregar para você que está caído. Hoje eu vim pregar para você que não consegue mais orar, que não consegue mais jejuar. Hoje eu vim pregar para você que não consegue mais sentir Deus. É para você que eu vim pregar. Se tem alguém do teu lado que precisa voltar para a origem, ajude ela. Ajude ela. Pastor Abel, quando o homem caiu, comeu o fruto que Deus tinha falado para ele não comer. Quando ele peca, ele perde a inocência, enxerga a sua nudez. Deus veio no jardim para encontrar o homem. Só que o homem se escondeu com vergonha. Isso. Olha o que aconteceu, pastora. Lê o versículo de número 8, Gênesis 3:8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? 10. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Pastor Abel, olha o que fez Adão se esconder. A vergonha. Mas o que fez ele identificar que Deus tinha chegado? Leu 10. Olha isso, pastor. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim. Então, como que Adão identificou que Deus tinha chegado? Quando ele ouve a voz de Deus. Mas ele já não estava caído? Sim. Como
como que ele ouviu a voz de Deus se ele já tinha pecado? Porque Deus continua na mesma posição que ele estava. Mesmo caído, Adão conseguiu ouvir Deus? Sim. Porque quem um dia ouviu a voz, Reconhece. não consegue se esquecer o timbre. Amém. Você pode até tentar fugir, a voz de Deus vai atrás de você. Você pode tentar viver uma vida muito louca, a voz de Deus vai atrás de você. Já percebeu que quando um crente tenta ir para a balada, lá na balada a voz de Deus está Dentro dele. aqui não é o seu lugar. O varão ali diz que é verdade. O que eu estou falando para você é o seguinte: uma vez que você provou de uma experiência com Deus, Aleluia. uma vez que você ouviu a voz de Deus, uma vez que você sentiu o Espírito Santo, essa experiência se torna inesquecível. Pastor Raíque, o que você está tentando me falar? Eu estou te dizendo que se você já provou a presença de Deus, nem para pecar direito você presta mais. Aleluia. Nem pecar direito você consegue, você não está percebendo? Você vai tentar errar e o peso vem na consciência. Você tem um monte de amigo, de colega que está muito louco, que faz um monte de loucura e de boa, mas você não consegue fazer as mesmas loucuras e ficar de boa, porque a voz te acompanha. E pastor, na tua opinião, quando Adão caiu, Deus já sabia que ele não estaria no lugar do encontro? Sim. Se Deus sabia que o homem não estaria esperando ele no lugar do encontro, por que Deus mesmo assim foi? Só entre nós dois. Era Deus falando: Adão, o que você fez não muda o que eu sinto por você. Pegou? Vocês sabem, o seu amor me persegue? O seu amor me persegue, acho que aqui se encaixa mais. Pastor, pegou isso? Sim. Deus já sabia que o homem não estaria lá e mesmo assim foi. Sim. Porque o que o homem fez não mudou o que Deus sentia por ele. Porque não há nenhum erro que eu possa cometer fazer com que Deus deixe de me amar. Eu vou falar de novo. Não tem nada de certo que você possa cometer que faça Deus te amar mais. Como também não tem nenhum erro que você possa cometer que faça Deus te amar menos. Deus continua te amando, porque o amor dele é incondicional. Hoje eu vim pregar para um Adão que deixou o lugar do encontro. Tem muita gente chorando aqui na frente. Que Deus está com saudade dele. Eu quero que você que está aqui na frente, se você tiver possibilidade de dobrar os seus joelhos, dobre. Se você veio aqui na frente é que o Espírito Santo te tocou. Hoje nós vamos acabar esse culto diferente, pastora Poliana. Os melhores cultos da minha vida não foram os cultos que eu fiquei sorrindo. Os melhores cultos da minha vida foram os cultos que eu voltei triste para casa. Chorando, com fome de Deus. Os melhores cultos da minha vida foram os cultos que a palavra veio e me tocou de uma maneira tão poderosa que eu consegui identificar onde eu precisava melhorar. Tem gente aqui que vai começar a chorar de maneira compulsiva. Mas não é um choro de destruição, mas é um choro de restauração. Muitas igrejas fazem congressos, festas, mas eu aprendi, pastor, que não tem como a gente celebrar uma festa se o pródigo não voltar arrependido. O problema é que muita gente está promovendo festas com os pródigos nas lamas. Como que a gente vai promover festas se os pródigos ainda estão nas lamas? Nossos irmãos. O pai quer dar festa, mas para que essa festa aconteça, primeiro nós precisamos identificar isso aqui, ó, filhos de volta. Quando há arrependimento, faz sentido a festa.
Quando há restauração, faz sentido a festa. Eu estou vendo muita gente chorando aqui, pastor. Aleluia. Ora, mostra para ele aonde é a tua fraqueza. Fala, Deus, é aqui ó, que eu estou caindo. É nessa área. A humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Só a igreja canta o nome dele. Se você sabe, declare.
Que maravilha. Que maravilha. Você pode celebrar ao Senhor, você pode aplaudir ao Senhor. Que maravilha. Glória a Deus.